Aleluia. Meus amados, nós estamos aqui nos preparando para o mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante. Nós vamos entrar numa série de palavras em cada domingo. Nós vamos falar sobre os 5 pontos, da Reforma Protestante. No domingo passado nós fizemos uma introdução desse assunto, falando sobre a nossa diferença do cristianismo protestante e o cristianismo de matriz católica, apostólica, romana. E eu esqueci de falar um tema para vocês, algo importante. Nós não temos problema nenhum em dizer que nós somos igreja católica, porque a palavra católica vem de uma igreja universal. Então nós não temos problema nenhum com a palavra católica. Também não temos problema nenhum com a igreja apostólica, porque nós estamos fundados, Estamos aqui buscando as doutrinas pregadas pelos apóstolos, e nós não temos problema nenhum. O nosso problema é que a igreja romana, que estabelece bases, diretrizes e dogmas. Então, católica e apostólica está dentro, mas o romano está fora. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre realmente a Reforma Protestante, Como é que isso começou? Como é que isso se deu? Quem foi o grande precursor dessa Reforma Protestante, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Depois, no final, a gente vai fazer uma aplicação básica sobre a igreja e sobre as nossas vidas atuais. O que nós temos com relação a isso? E às vezes a gente fala, puxa, eu não vou falar sobre esse assunto, porque a igreja conhece, a igreja sabe, eu vou chover no molhado. Mas não é não, meus amados. Nós estávamos participando da célula nessa terça-feira lá na casa do irmão Dean, e muitas pessoas não sabiam de Reforma Protestante, ou não sabia que nós levamos o nome de cristãos protestantes. Então, muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não conhecem essa história, até das coisas que elas fazem parte. E isso fica um encargo para nós, de como liderança, de explicar, de orientar, para que as pessoas tenham o esclarecimento de todas essas coisas. Então, nunca é demais sempre falar. E como é que começou essa Reforma Protestante? Meus amados, existe um homem chamado Martinho Lutero. Ele foi um grande precursor dessa reforma, mas ele não foi sozinho quem fez essa reforma. Mas existiu esse homem chamado Martinho Lutero. Ele morava lá na Alemanha. O que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz, ele teve um grande livramento de morte. Olha só, um dia ele estava passeando ou indo trabalhar, ou sei lá o que ele estava fazendo, e ele se encontrou numa tempestade muito grande. Uma tempestade enorme, de muita chuva, de muitos raios, e ele estava numa situação de perigo. Ele ficou com tanto medo de morrer, mas com tanto medo de morrer, que naquela hora ele começa a clamar a Santa Ana. E ele disse assim: Santa Ana, se você poupar a minha vida, se eu sobreviver a essa tempestade, eu vou entregar a minha vida para a igreja, eu vou virar padre. E aí, foi atendido o pedido dele, não morreu, Ele não morreu, e ele entrega a vida dele agora para a igreja. Agora ele se decidiu a ser padre. A bem da verdade que ele estava estudando advocacia, o pai dele queria que ele fosse advogado. Mas as coisas mudaram, e ele foi agora para ser um monge. Tem até o cabelinho dele lá, que tem aquele corte bem legalzinho, bacana, raspadinho em cima. O irmão Rodolfo sabe fazer o corte. Se alguém se interessar, pode procurar o cabeleireiro lá que o irmão Rodolfo faz, tá bom? E aí ele foi para morar nesse monastério, Agora ele virou um monge, da linhagem dos agustinianos, de Agostinho de Hipona. E aí ele começou a estudar teologia ali naquele lugar. Começou a participar do seminário, ele era uma faculdade, e ele estudando. Conforme o tempo foi passando, ele começou a se identificar com 2 problemas na vida dele naquele período. O primeiro problema que ele começou a se identificar e a participar foi um problema de cunho pessoal, de cunho espiritual. Mesmo ele estudando as escrituras, mesmo ele cumprindo todos os rituais que a igreja pedia, todas as regras que a igreja pedia para poder fazer, ele não se encontrava em Cristo Jesus. Era uma perturbação na alma dele. O coração dele sempre apertado, cheio de culpa. Ele passava noites e noites orando, clamando, e aquela bendita culpa não saía dele, culpa do pecado. Os padres que tinha lá não aguentavam mais ver ele lá no confessionário. Todos os dias ele ia lá, 3 vezes no dia: padre, preciso me confessar. É isso. Aí terminava de se confessar, quando ele estava voltando para o lugar dele, ele falava: mas tem mais pecado, eu tenho que voltar lá para me confessar lá de novo. E se confessava, e essa bendita culpa não saía dele. Essa foi a primeira situação dele. Ele falou:
Não é possível. Não é possível que seguir a Cristo Jesus é dessa maneira. Não é possível que seguir a Cristo Jesus é como está escrito aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E é quando ele começa a perceber, se aprofundar nas Escrituras, e o Espírito Santo de Deus começa a falar com ele de uma forma diferente. Falou, não, você está fazendo errado, não são rituais, não são regras, não são dogmas, mas é fé. Fé no Filho de Deus, que perdoa pecado, que liberta e que salva. E aí ele já começou a já ter um entendimento diferente das Escrituras. O entendimento correto das Escrituras. Então esse foi o primeiro problema, ele não se achava em Cristo Jesus. Tinha sempre algo errado com ele. O segundo problema, que ele viu que a igreja estava pregando errado. Falou, mas peraí, está escrito isso, eles estão pregando errado. Mas está escrito isso aqui, eles estão indicando para o povo uma outra coisa. Para vocês terem ideia, a Bíblia naquela época era a Bíblia em latim. A Bíblia era em latim. O povo não sabia falar latim, eles estavam na Alemanha. Então eles acreditavam naquilo que o padre falava. Para vocês terem ideia, chegou a um ponto tão grave que o que acontece? Até as pessoas que eram religiosas da igreja, elas não eram religiosas. As pessoas compravam cargos para os seus filhos para fazer parte dessa igreja. Por quê? A igreja naquela época era muito poderosa. Ela era mais poderosa do que o Estado. Então eu que tinha muita grana e não tinha tanto poder quanto a igreja, eu comprava um cargo para o meu filho e dizia lá, não, você vai lá, vai ser cardeal, vai ser bispo, vai ser alguma coisa lá dentro da igreja. E ele começava a exercer aquele cargo sem ter a menor noção do que eram as Escrituras. A ponto de chegar na missa, e a missa era recitada em latim, ele que não sabia falar latim, enganava o povo. Fingia que estava falando latim, nem latim ele sabia. Nem quem falava sabia e nem quem ouvia também sabia. Virava aquela lasanha, virava aquela salada lá no meio do povo, né? E ele começou a perceber essas coisas, sem falar no desvio de conduta dos líderes religiosos. Então o povo estava lá estudando, ó, é assim, é assado, vamos lá fazer a missa. Daqui a pouco ele viu os líderes religiosos indo para o prostíbulo, os líderes religiosos participando de jogos, os líderes religiosos vendendo perdão de pecado. Ele falou, opa, peraí, está errado. E aí ele começa agora a bater de frente com a igreja. Ele começa agora a escrever teses, pregando a palavra de Deus e aquilo que era verdade. E ele começa a espalhar por toda a cidade, colando nas praças públicas. Porque naquela época, nós estamos falando de muito tempo atrás, né? Nós estamos falando de cerca de mais de 500 anos atrás. Naquela época não tinha jornal, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha internet. Como é que as pessoas faziam para se comunicar com relação a isso? Elas pegavam esses escritos, essas teses, e colavam em praça pública, nos lugares mais frequentados. E as pessoas iam lá e elas iam lendo. As pessoas começaram a ler essa palavra que ele estava escrevendo lá e começaram agora, puxa, isso é verdade, isso é verdade. Ele começou agora a levantar um povo agora para essa reforma, contra esse ensinamento da Igreja Católica. É bem da verdade que algumas pessoas que fizeram parte dessa reforma e pegaram carona com Martinho Lutero, começaram a fazer coisas erradas. Por exemplo, invadir igrejas, quebrar igrejas, perseguir padres, e nunca isso foi tema e pauta da reforma, e nem é nos dias de hoje. Nós não invadimos lugares, nós não quebramos nada, lembra que eu falei? Nós não invadimos terreiros, nós não quebramos santos, nós não fazemos absolutamente nada sobre isso, tá? O cristão evangélico protestante não persegue absolutamente ninguém nem nada. Nós ensinamos a palavra e oramos, mas com violência nós não praticamos absolutamente nada. É zero. Mas aconteceu isso naquela época. E aí foi um grande rebuliço. A igreja não aceitou aquilo que Martinho Lutero estava pregando, estava falando. E aí eles começaram a pressionar Martinho Lutero para poder despregar o que ele estava pregando. Falou, não, você vai ter que retirar tudo que você está falando. Você vai ter que retirar tudo que você está falando. Fizeram um grande concílio, um grande julgamento, trouxeram ele lá e falou, não, você vai ter que renunciar tudo que você está falando. Ele falou, não tenho problema nenhum em retirar as minhas teses, eu não tenho problema nenhum em retirar tudo que eu estou falando, desde que vocês me provem que seja bíblico. Se vocês me provar na palavra de Deus que o que eu estou falando é tudo mentira e é tudo errado, eu retiro. Mas se não conseguirem provar, vai ficar dessa maneira. E não tiveram como provar. Só que aí eu já expliquei para vocês o que a Igreja Católica ela entende. Nós, como cristão protestante, nós temos somente as Escrituras como autoridade.
A Igreja Católica, ela tem como autoridade as Escrituras, a tradição da Igreja, o clero religioso, né, são os líderes da Igreja, encabeçado por um Papa infalível. Que é aquela passagem de Mateus 16, que eles interpretam que Jesus deu essa autoridade para a Igreja para ligar todas as coisas nos céus e na terra, e tudo que eles decidirem como Igreja, vira uma doutrina e vira um dogma. Por isso que a Igreja foi contra os ensinamentos dele. Então a Igreja falou, não, nós decidimos que é assim, assim, assado, e não vai ser dessa maneira. Então nesse momento há uma ruptura, há um racha. Martinho Lutero agora começa a pregar o evangelho genuíno e verdadeiro para um outro grupo de pessoas, e a Igreja Católica ela permanece dessa maneira. Martinho Lutero foi muito perseguido, e naquela época, meus amados, tinha uma lei, olha só, para vocês terem ideia, a Igreja Católica ela tinha um poder tão grande, que quando ela excomungava uma pessoa, né, quando ela abria mão daquela pessoa, se por acaso alguém te assassinasse essa pessoa, ela não seria presa nem julgada. A Igreja Católica excomungou, a pessoa não faz mais parte da igreja, se vier uma pessoa e matar ela, está livre da sentença, está livre do julgamento. Então as pessoas estavam muito preocupadas com Martinho Lutero. Então o que elas fizeram? Um grupo de apoiadores, eles vão lá e sequestram Martinho Lutero, né? Para dar a entender que foi, né, os inimigos que sequestrou ele, mas foram os apoiadores. Sequestraram ele, levaram ele para um lugar recluso, e ele ali permanece por 10 anos, fazendo sabe o quê? Traduzindo o Novo Testamento, do latim para o alemão. A bem da verdade que não foi só ele, né? Depois ele montou um conjunto de obreiros, um conjunto de pessoas que foi auxiliando e ajudando ele, né? Recentemente, meus amados, tem um pastor norte-americano, ele já é falecido. Ele tem uma tradução da Bíblia chamado A Imagem. A história desse pastor, irmãos, é sensacional. Esse pastor, desde pequeno ele é cristão, ele é pastor, ele é teólogo, ele é professor de universidade, hoje ele é falecido, né? E aí, cara, uma história bem legal, né? Ele estava dando aula lá na universidade, aí um aluno levantou lá com uma revista, uma revista lá daquela época de rock, né? E aí ele pegou, o pastor, o senhor conhece essa banda aqui de rock aqui, né? O U2, né? Tinha lá o cantor, vocalista lá dos caras lá e tal. Ele falou, puxa, meu, eu nunca ouvi falar, velho. Não, pastor, faz muito sucesso, tal, não sei o quê. E o vocalista dessa banda, ele conhecia o pastor, porque ele já tinha lido livros do pastor. Esse vocalista também, de vez em quando, ele pegava salmos da Bíblia e cantava rock. Então ele tinha uma queda para o cristianismo, né? Se eu não me engano, o nome dele é Bonovox, alguma coisa assim. E aí, meus amados, esse vocalista, ele queria conhecer o pastor Eugene Peterson. Aí começou a procurar ele, né? E aí a assessoria de imprensa ia procurar o pastor, né? Falou, pastor, o rapaz lá quer conhecer o senhor, tá? Ele falou, meu, eu não tenho tempo, velho. Eu estou ocupado com uma obra aqui. Ele falou, meu, você tem certeza? O Bonovox quer conhecer você. Ele falou, meu, cara, com todo respeito, né? Parece que o cara é importante aí, mas mais importante é traduzir a Bíblia. Meu, ele só recebeu o rapaz depois que ele terminou de traduzir a Bíblia, né? De fazer essa nova. Depois ele levou na casa dele, tem um vídeo lá muito legal, muito bacana. Esse pastor, ele é uma bênção. E ele tem essa tradução da Bíblia. Eu tenho essa Bíblia. Se alguém depois quiser dar uma olhada nela, eu tenho essa Bíblia. E ele traduziu essa Bíblia. Foi a mesma coisa que Martinho Lutero fez. Ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. Então agora as pessoas elas têm acesso à palavra de Deus. Então agora elas não têm mais aquele receio de ficar ouvindo a palavra de Deus por outras pessoas, para saber se outras pessoas estão enganando elas ou não. Meus amados, é o que nós fazemos aqui na igreja. Nós já estamos aqui há cerca de 4 ou 5 anos, incentivando as pessoas para que as pessoas leiam a palavra de Deus, para que você possa confrontar se o que você está ouvindo, se você está ouvindo de mim, realmente é verdade. Porque se você não estiver lendo as Escrituras, a palavra do Senhor, o que eu falar aqui para você vai ser verdade. Você está entendendo? E aí é onde o povo é enganado. Então vocês têm que ler a palavra do Senhor, têm que ter entendimento da palavra do Senhor. Eu estou falando e vocês têm que estar conferindo. Não, deixa eu ver se isso aqui é bíblico mesmo. Deixa eu ver se o que ele está falando tem base bíblica. Porque é por isso que tem muita gente por aí que está enganando uns aos outros. Porque as pessoas não leem as Escrituras. O povo que não lê as Escrituras é facilmente enganado. Irmãos, e tem cada engano por aí, que tem hora que você fala, meu Deus do céu, cara, não é possível, cara. Não é possível que as pessoas caem numa dessa. Irmãos, tem gente batizando roupa. Tem gente batizando roupa.
O pessoal coloca lá o batistério lá, fala, não, você que tem um ente querido, você que tem um familiar, ele não está em Cristo Jesus, traz a roupa dele, vamos batizar ele aqui, que daqui a pouco quem vai estar batizando é ele. Faz aquela fila de pessoas batizando a roupa da pessoa. Tem pastores aí dizendo com guspe ungido, cuspindo nas pessoas. Irmãos, tem pessoas falando sobre ritual de purificação com imoralidade sexual, véio. Pelo amor de Deus, meus amados. Pelo amor de Deus. E o que a palavra fala sobre isso? Que essa pessoa que está pregando esse outro evangelho, que seja maldito, seja amaldiçoado, em nome de Jesus. Você entendeu? Mas para isso nós precisamos ter conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra. Nós estamos hoje num período, meus amados, em que as informações hoje elas estão por aí. Você entra no tablet, tem muita informação, celular tem muita informação, televisão tem muita informação, e isso tem distraído as pessoas. Se você for fazer uma pesquisa, na nossa igreja mesmo, é só você perguntar para as pessoas, quem daqui que já leu a Bíblia inteira uma vez? É só você perguntar para as pessoas, fizer uma pesquisa aqui, quantas pessoas leem a Bíblia todo dia? Tem gente que só lê a Bíblia no domingo, quando o pastor fala aqui um versículo. E são pessoas da igreja. Nós estamos falando do ímpio lá fora da igreja. Nós estamos falando das pessoas dentro da igreja. O povo é muito pobre de conhecimento bíblico, meus amados. O povo é muito pobre de conhecimento bíblico. O povo maratona nas séries da Netflix, à torta e à direita. É uma série atrás da outra, é um episódio atrás do outro. Mas a palavra do Senhor não vê. E aí o povo vai ficando para trás. O povo vai ficando para trás. É culpa do Senhor? Você olha para a sua vida, já passou 10, 20, 30, 40 anos, você fala assim, Senhor, a mesma vida de sempre? Nada acontece diferente? As coisas da minha vida não progridem? As coisas na minha vida... Mas vai olhar o que você está fazendo. Não consegue destinar um tempo de leitura bíblica. Não consegue destinar um tempo de oração. E quer que as coisas sejam diferentes? Você quer ser próximo, cheio do Espírito Santo de Deus, assistindo série do Netflix? Você vai ser cheio, mas não é do Espírito Santo de Deus, é de uma outra coisa. E aí é onde vem tantos problemas, é onde as pessoas vivem tantas crises, em tantos problemas. Meus amados, vocês pensam que é sério? Eu não sou, deixa eu já deixar bem claro aqui, um parênteses aqui, eu não sou contra a televisão, viu? Se for lá na minha casa, tem 4 televisões. Tem uma no meu quarto, 4 dos meninos, tem na sala, lá em cima tem também. Não, no quarto dos meninos não tem não, né? A irmã tá ali. A irmã fica atenta, velho. Qualquer deslize que eu dou, ela, não é. Glória a Deus. Não tem, no quarto dos meninos não tem. É 3 televisão. A produção acabou de me informar aqui no ponto. 3 televisão. Eu não sou contra a televisão. Mas, meus amados, algumas coisas que a gente vai assistindo na televisão, elas acabam entrando na nossa mente e a gente vai querendo que as nossas vidas sejam igual. Quem que nunca assistiu um filme aqui que quis ser o bandido? Você assiste lá Casa de Papel. Quem que você quer ser? Você quer ser a polícia? Você quer ser quem? Você quer ser os caras que tá cheio do dinheiro. Então você está torcendo para quem? Para bandido. Você está querendo ser bandido. A gente fala de uma maneira de brincadeira, mas isso é sério. Quando você está assistindo uma novela, irmãos, novela é tudo igual, tá? É tudo igual. Tem um casal, aí vem a amante, aí tem dinheiro envolvido, aí mata, todas essas coisas. Só vão mudando os nomes dos personagens. Quando tem lá o casalzinho lá, quem que é mais interessante? A mulher que está casada com o homem ou a amante? A amante. A amante é bonita, a amante é descolada, a amante tem amigos. E a mulher? Chata, dona de casa, tá sempre com o avental, tá sempre falando lá, é 3 televisão, viu? É 3 televisão. E aí você fica torcendo para quem? Larga da mulher e fica com a amante. E fica com a amante. E aquilo vai criando essas coisas dentro da nossa cabeça. Quando você vai ver, a nossa vida está igualzinha das séries. A nossa vida está igualzinha das novelas. Para pensar para ver se não é verdade. É assim. Então, meus amados, nós temos que ler as Escrituras. E aí Martinho Lutero dá esse acesso para o povo e foi uma grande bênção. E aí, meus amados, agora Martinho Lutero, né, ele rompe com a Igreja Católica,
funda esse protestantismo, que é a igreja cristã protestante e evangélica, né? E depois já tem uma longa história pela frente, né? Mas a igreja do Senhor, ela começa a avançar e começa a sofrer grandes perseguições. A igreja de Cristo, meus amados, sempre que ela prega a doutrina verdadeira, uma teologia sadia, o evangelho de Cristo, que perdoa pecadores, que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e um dia vai voltar, essa igreja ela é sempre perseguida. Ela é duramente perseguida. Uma das primeiras perseguições que a gente vê na igreja foi com o imperador Nero. Vocês lembram disso aqui? Nero vai lá e incendeia Roma, tinha cerca de 14 bairros ali naquela localidade, 10 bairros viram pó, cinza, e somente 4 bairros conseguem sobreviver. E coincidência, os 4 bairros eram de pessoas judaico-cristãs. O que ele faz? Coloca a culpa agora em Paulo e nos cristãos. E agora, meus amados, começa a perseguição contra o povo de Deus. A carneficina foi grande ali naquele lugar. Ele falava assim: ah é? Então são vocês seguidores de Cristo Jesus? Vocês são Jesus cristinhos? Que era como ele chamava. Vocês são Jesus cristinhos? Então vocês vão morrer na cruz igual ele. Eles penduravam as pessoas nas cruzes, meus amados. A matança foi tão grande, morreu tanta gente crucificado, que faltou madeira para crucificar o povo. Foi tanta gente morta, que faltou madeira para crucificar o povo. Aí ele teve uma grande ideia, falou: já que não tem madeira para crucificar, vamos pendurar somente no poste, enrolado de picha, a gente taca fogo e ele ilumina a cidade à noite. Irmã, pode ficar espantada. Os cristãos sendo perseguidos dessa maneira, porque estavam vivendo o evangelho de Cristo. Isso incomoda as pessoas. Mas a palavra de Deus fala que nada prevalecerá contra a igreja de Cristo. Nada. Aí depois vem um outro imperador romano, tal de Vespasiano, e ele inaugura o Coliseu de Roma. Vocês sabem o que era o Coliseu de Roma? Era um grande teatro. Era um teatro grande, onde o espetáculo lá dentro, sabe o que era? Pessoas sendo comida por leão, pessoas sendo comida por cachorro. Irmãos, eu não consigo, cara, eu não consigo entrar na minha cabeça o entendimento de um dia eu chamando você e falar assim: mano, o que você tem alguma coisa para fazer no final de semana? Eu falo: não, eu tô de boa, velho. Mano, o que você acha da gente ir lá no Coliseu lá, pra gente dar uma olhada e chegar lá, eu e você, nós ficar assistindo uma pessoa sendo comida por um leão? Eu não consigo imaginar. Eles enrolavam o ser humano em carne, para que os animais, as bestas feras, viessem lá e comessem as pessoas. Olha para você ver, isso divertia as pessoas. As pessoas pulavam, as pessoas davam risada, as pessoas comemoravam e queriam cada vez mais ser humano. Essa é a raça humana sem Cristo. Essa é a raça humana sem Deus. A gente tem hora que não consegue acreditar que a gente faz isso com o nosso próprio semelhante. Mas as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo avança. O próprio louvor diz, né? Os leões não venceram a igreja, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja. A igreja de Cristo Jesus, viva, orgânica e eficaz. Ela está progredindo, ela está avançando. Então, foi mais ou menos isso, meus amados. Isso é uma introdução, uma base do que foi a reforma protestante feita por Martinho Lutero. E a gente vem desse protestantismo, né? Chegamos hoje aqui em 2023, Rocha Firme Parque Bristo, aqui no Parque Bristo, hoje nós somos considerados protestantes, porque um dia lá atrás nós rompemos com a igreja católica, e até hoje nós estamos excomungados, tá? Ainda a gente não foi colocado na comunhão, não. Para eles a gente ainda é excomungado e a gente está indo a passos largos para o inferno, tá bom? Então hoje por isso que nós não conseguimos hoje ter uma junção das duas igrejas, porque a doutrina, ela é muito diferente. Então eles acreditam na salvação, no sinergismo, né? Que é um ato de Deus, mas tem que ter a cooperação da pessoa, você tem que fazer por onde, você tem que seguir os 7 sacramentos, você tem que seguir os rituais. Eles creem que o padre tem poder para perdoar pecado e preparar o corpo para a morte. Nós não acreditamos nada disso. Nós acreditamos que a salvação é monergismo, ela é um ato exclusivo de Deus, e nós só temos que nos arrepender e agradecer ao Senhor, mas todo esse ato é do Senhor. Não temos obras para poder fazer para garantir a nossa salvação, porque as nossas obras são ruins e são más, certo? Então a salvação é pela graça mediante a fé. Então isso foi a introdução
dessa reforma protestante. A reforma protestante ela tem 5 pontos. O primeiro ponto ele chama de sola scriptura, que é só a escritura, e nós já falamos sobre isso, né? A fonte de autoridade, nós como igreja aqui protestante, comunidade cristã Rocha Firme, nós seguimos ou tentamos seguir aquilo que está nas escrituras, e somente isso. Nós não seguimos dogmas, nós não seguimos eu acho, nós não seguimos o nosso gosto, nós seguimos somente as escrituras. Por isso que nós nos aprofundamos tanto em estudo, para a gente saber se aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos vivendo, realmente tem a ver com as escrituras. Porque pode ser que a gente também possa estar falando ou pregando algo que não tem a ver com a palavra do Senhor. É por isso que nós nos dedicamos tanto às escrituras. Então, para nós, a regra de prática é somente as escrituras. 2 Timóteo, você quer abrir comigo? Vamos lá para a gente ler? Nós vamos ler um capítulo de cada ponto, só para a gente não ficar em branco, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, está lá no finalzinho da Bíblia, uma das cartas do apóstolo Paulo. Eu vou citar um versículo, uma referência para cada ponto desse, mas no mês de outubro nós vamos nos aprofundar nos estudos de cada uma desses 5 pontos, tá? Então 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Desde pequeno você sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra de Deus. Então isso é as escrituras, só as escrituras. Nós cremos somente na palavra do Senhor e nessa regra de conduta e de prática. E a palavra do Senhor ela serve para tudo, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O homem sem a palavra de Deus, meus amados, ele está errante pelo caminho. E ele fica sempre dando voltas em círculo, sem chegar a lugar nenhum. É a palavra do Senhor que nos traz orientação, caminho, e ela nos traz alívio e conforto. Olha, quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está perturbado, que você vai para as escrituras e você lê algumas coisas, ela vem como um bálsamo, ele vem como uma flecha no seu coração. É como se o Senhor Deus te dissesse ali naquela hora: estou contigo, jamais te abandonarei, eu sei dos seus sofrimentos, eu sei das suas angústias, e você está comigo. E você sai daquela situação fortalecido. A situação nem mudou, ainda continua do mesmo jeito, mas você mudou. Você de dentro para fora agora vê as coisas de uma maneira diferente. Essa é a palavra de Deus. Por isso que ela tem que estar bem habitual nas nossas vidas. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, todos os meses, fazendo parte mesmo das nossas vidas. A segunda sola ele chama de sola gratia, que é somente a graça. Então a salvação pela graça e não pelas obras. Vamos lá, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça mediante a fé, e não é por obras, para que ninguém se glorie, porque senão, meus amados, olha só, se fosse por obras seria injusto. Quem tem mais dinheiro ia sair na frente daqueles que têm pouco dinheiro, ele ia conseguir fazer muito mais obras do que aquela pessoa que não tem dinheiro. E ainda mais, quando você chegasse lá no céu, ou chegasse lá no julgamento, você ia colocar Deus na parede, você ia falar: o senhor não lembra aquele dia lá, que eu fui levar aquela marmita para aquele rapaz lá na rua? O senhor não lembra, Senhor? Aonde é que o senhor estava naquele dia que eu ofertei aquele dinheiro lá, que eu fui socorrer aquela pessoa que estava enferma? Meus amados, o Senhor não fica devendo nada para ninguém, absolutamente nada. Somos nós que somos devedores a Ele. Nós não devemos nada, Ele não nos deve absolutamente nada. Tudo que Ele fez por nós foi por bondade, por amor e por misericórdia sobre as nossas vidas. Então nós cremos que a salvação é somente pela graça. E aqui entra esse tal do segundo evangelho que o apóstolo Paulo fala, porque as igrejas que não acreditam na salvação pela graça, elas vão dizer assim: ó, Cristo salva, mas tem que circuncidar. Cristo salva, mas tem que dar o dízimo. Cristo salva, mas ó, se você não orar, tá no colo do capeta. Então nós não cremos, a salvação é pela graça mediante a fé.
As obras não nos levam para Cristo Jesus. Cristo Jesus nos leva para a obra. Cristo Jesus nos leva para a santificação. Mas quando nós chegamos até a Cristo, a própria palavra de Deus nos fala. Quando nós fomos salvos, nós estávamos em delitos e em pecados. Quem é que estava santo aqui no dia que falou sim para Deus? Nós éramos as piores pessoas do mundo. Eu estava sentado ali, eu estava lembrando. Falei, Senhor amado, a bondade do Senhor é muito grande e muito maravilhosa. Senhor, Pai querido, quando o Senhor me chamou, eu não valia uma pipoca queimada. E o que o Senhor viu em mim? É muito amor, meus amados. É muito amor. Então, salvação pela graça mediante a fé. E não é por obras, ok? O próximo ponto é solos Cristo. É somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Vamos lá para João 14,6. Versículo muito conhecido, certo? A gente poderia falar até de cor. Os irmãos tudo leitor da Bíblia, os irmãos tudo conhecedor da palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, só existe um intermediador entre homens e Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Homem não faz intermediação entre homens e Deus. O Senhor Jesus é o único mediador entre homens e Deus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício vivo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não tem nenhum ser humano, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum que possa fazer essa intermediação entre nós e Deus. É somente Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A quarta sola, ele chama de sola fide, que é somente a fé em Cristo Jesus, né? Então Romanos 5, versículo 1, aí ele diz assim, ó, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o justo viverá pela fé, meus amados, é fé, do começo ao fim, a perseverança nessa fé em Cristo Jesus. Não há mais nada que possa nos ajudar a não ser essa fé. Uma fé que é subjetiva, mas é uma fé que é inteligente, tá? Lembra que eu já expliquei para vocês? A fé ela não é burra, a fé ela não é cega. Nós temos que oferecer ao Senhor a um culto racional. Então nós somos pessoas que conhecemos as Escrituras, nós temos base para isso e assim nós temos fé. Nós não nos apegamos a misticismo e a coisas que as pessoas dizem por aí. Fé com entendimento, fé com sabedoria. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se você não conhecer as Escrituras, as pessoas vão te enganar e te oferecer uma fé que não é em Cristo Jesus, uma fé que não é salvífica, uma fé que não é saudável. Porque fé, irmãos, as pessoas têm fé em tudo. Pessoas têm fé em pé de coelho, trevo de 4 folhas, nota de $1, um monte de coisa. Mas a fé genuína é a fé bíblica cristã em Cristo Jesus. Então, somente a fé. E a última sola é só lhe deu glória, que é glória somente a Deus. Não tem glória a homens. Glória somente a Deus. Romanos 11:36, você já está no livro, passa uns capítulozinhos para frente. Romanos 11:36. Diz a palavra do Senhor: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele em forma de honra, de glória, de louvor e de adoração, em nome de Jesus. Meus amados, e trazendo esses são 5 pontos da reforma, e trazendo uma reflexão para nós. O que essa reforma tem a ver conosco? O que essa reforma tem a ver com os nossos dias, nos dias de hoje? Nós que estamos aqui em 2023, Parque Briço, congregando na Rocha Firme, com os nossos irmãos em Cristo. Todos os dias nós vamos trabalhar. Essa reforma aconteceu há 500 anos atrás. O que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver conosco. De tempos em tempos, meus amados, a igreja ela precisa passar por um entendimento desse de reforma. Nós estamos aqui falando sobre aquilo que aconteceu com a igreja católica há 500 anos atrás, mas só que se a gente for olhar para dentro da nossa casa, a cada coisa, que você fica espantado. É como eu mencionei aqui, as pessoas batizando roupa, dizendo que cuspe é ungido, tendo rituais sexuais, dizendo que são rituais de purificação. E não é a igreja católica não, a igreja nossa mesmo. Igreja mística, que fica acreditando em símbolos, em coisas.
teologia da prosperidade, que fica pregando que as pessoas têm que ser ricas a qualquer custo, que o filho de Deus não pode ser pobre, não pode passar por dificuldade, não pode passar necessidade, e sai vendendo um monte de coisa. É pessoa comprando mezuzá, é pessoa comprando cadeira, é pessoa comprando o bloquinho do Bispo Tide, é pessoa comprando tudo, caindo na lábia dessas pessoas, desses pastores com essa teologia. Mas o que a palavra do Senhor fala? Seja maldito esse que esteja pregando um outro evangelho. Mas as pessoas estão fazendo, e não é a igreja católica não, é a igreja em Cristo. Cimento ungido, rosa ungida, é um monte de coisa. Arca da Aliança, meus amados, outro dia os caras estavam com um carro de bombeiro, andando pelo centro de São Paulo com a Arca da Aliança. Meus amados, Deus não está mais dentro da arca. Deus não está mais dentro da arca, as pessoas estão carregando a arca. E sabe o que é pior? Sabe o que é o mais descarado? É que naquela época se falava que para carregar a arca, você precisava estar vestido de pano de saco, que simbolizava humildade. Aí você vê os humildes de hoje, o cara está de pano de saco, você vai olhar no pé do cara, o cara está de Nike. Mano, que humildade que é essa, velho? O cara está de Mizuno, de 2 pó e 200, e o cara está de pano de saco, carregando aqui a arquinha. Irmãos, igreja nossa, precisando passar por reforma. Igreja nossa, enganando o povo. Você sabe que hoje, esses últimos dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre questão de dinheiro dentro da igreja. Meus amados, dentro de uma igreja, seja essa ou seja qualquer outra, você vai encontrar pessoas de várias classes sociais. Você vai encontrar aquelas pessoas mais humildes, você vai encontrar um empresário, um cara intermediário. E nós, como pastores, nós temos que ter a coerência e a consciência e o amor em Cristo Jesus, para não ficar extorquindo o povo. Porque as pessoas que ofertam aqui, elas soam para ganhar o seu dinheirinho. Você sabia que na nossa igreja tem senhoras, eu estou dizendo senhoras, de mais de 60, até 70 anos, que trabalham hoje fazendo faxina, diarista, ganhando seu dinheirinho todo dia. Ai de mim, seja eu maldito, ou seja o pastor Henrique maldito, se a gente estiver usufruindo do dinheiro dessas mulheres. Olha a responsabilidade de eu chegar aqui e vender algo, um objeto aqui, dizendo para ela que ela vai ser próspera. Ela levanta todo dia lá, o sofrimento danado, para limpar uma casa, sabe, 12 horas, para ganhar um pouquinho do dinheiro, para mim chegar aqui e vender um objeto para ela, para dizer que ela vai ser próspera. Olha onde vai, meus amados. E mesmo até aquele que tem bastante, mas ele também teve o sofrimento dele para ganhar, ele também trabalhou, ele também tem a expertise dele. Então nós temos que ter responsabilidade com isso. E até lá no filme de Martinho Lutero tem uma cena que é chocante. Tinha uma moça que ela frequentava a igreja e ela tinha uma filha paraplégica, que não andava, e naquela época não tinha cadeira de colo, de roda. Ela ficava andando com aquela menina no colo para tudo quanto é lugar, no colo, nas costas, e a igreja ensinando, tem que dar dinheiro, tem que pagar a carta de indulgência pelos pecados seus, da sua filha, dos que morreu. A mulher já não tinha dinheiro nenhum, com uma filha deficiente. Ela chega para Martinho Lutero e fala assim: eu vim aqui para pagar os pecados, aqui está aqui meu dinheirinho. Ele fala: pelo amor de Deus, pega o seu dinheiro e vá comprar comida para sua filha, para não extorquir o povo, E você também que está frequentando essa igreja, que você não é liderança, não tem o mesmo acesso a dinheiro, mas você cria esse senso de tratar bem o seu dinheiro, de não extorquir a vida das pessoas, de não enganar as pessoas. Você sabe quando você vai lá no mercado lá, é que só lhe deu glória somente a Deus. Sabe quando você vai lá no mercado, a mulher te dá R$10 a mais do troco? Não fique contente não. Não fique contente não. Volte lá e se retrate com ela. Diga: você me deu R$10 a mais. É só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Faça da sua vida glória a Deus. As pessoas chegavam para Martinho Lutero e falavam: Martinho Lutero, e agora? Com essa reforma, Jesus Cristo de Nazaré, a palavra do Senhor, o que eu faço agora? Eu abandono tudo e venho seguindo a Cristo? Ele falou: o que você faz? Ele fala: eu sou sapateiro. Então você vai fazer o seguinte: você vai preparar o melhor tênis e vai servir a sociedade. E vai cobrar um preço justo por isso. O mais justo que você puder.
o mais justo que você puder para abençoar as pessoas. Então, nem todo mundo vai ter essa vida ministerial. Mas nós temos aqui vários profissionais. Profissionais da educação, profissionais de aplicativo, profissionais da saúde. Então, cada um faça o seu melhor para servir a sociedade, servir as pessoas. E façam isso com justiça. Só lhe deu glória. É isso. Então, a nossa igreja também precisa participar dessas reformas. De tempos em tempos, nós temos que avaliar se o que nós estamos ensinando é bíblico, é saudável, é teólogo, está dentro das escrituras, para a gente não cometer engano. Senão nós vamos estar enganando as pessoas, e a palavra de Deus fala que nós vamos ser malditos, amaldiçoados por isso, pregando a palavra, pregando o evangelho, e sendo amaldiçoado o tempo todo. Olha só como isso é sério. Há uma responsabilidade sobre nós, há um encargo sobre nós. Hoje está muito na moda, meus amados, né? Grandes pastores conhecidos, grandes cantores, tudo conhecido. Mas, meus amados, saiu uma pesquisa recentemente, que a igreja evangélica, eu não lembro dos dados agora, mas a igreja evangélica, ela movimentou bilhões e bilhões. As igrejas não prestam conta para o governo. Nós não pagamos imposto, é livre. As igrejas arrecadaram bilhões e bilhões. Aí vão perguntar quanto aquilo que chegou para a obra de Cristo, quanto que aquilo chegou para os membros, quanto que aquilo chegou para as pessoas. Quando você vai ver é 5%, os 95% está tudo na mão daquelas pessoas que estão na liderança. Meu Deus do céu, nós dizemos que são cristãos, as pessoas estão precisando, as pessoas estão precisando, por exemplo, a irmã contou para nós, que aonde a mãe dela mora, não tem água potável. A mãe dela está passando por um problema de saúde grave e não tem água potável. Cadê a igreja de Cristo para mandar água potável lá? Cadê a igreja de Cristo para mandar água potável lá? Os caras pagam 10, 12 mil para o cara vir cantar na igreja, enquanto o povo está morrendo lá. Isso é sério demais, cara. Isso não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, não é evangelho de brincadeira. Ou nós somos crentes verdadeiros, ou nós somos farsantes, mentirosos e malditos, que a palavra está dizendo. Egoístas, presunçosos, que pensam somente em si, sem afeição moral, sem pensar no próximo. Em nome de Jesus, a igreja precisa passar por essa reforma. Sabe o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que a igreja é clube. É o clube da Luluzinha, que a gente vem para cá para fazer amizade uns com os outros. Aí quando o irmãozinho não quer fazer amizade com a gente, fala, não, vamos sair da igreja. Por quê? Porque o irmãozinho quer fazer amizade comigo. Irmão, nós não estamos aqui para fazer amizade. Nós não estamos aqui para fazer amizade. A amizade faz parte, o relacionamento faz parte, mas isso não é o intuito. Eu costumo brincar e dizer que isso é a teologia do Barney. Vocês já escutaram o Barney? Né? Que fica o bonequinho lá. Eu te amo, você me ama, juntos somos uma família feliz. As pessoas acham que é assim. Não é a teologia do Barney não, meus amados. Nós estamos aqui, o nosso objetivo primeiro é glorificar a Deus, porque um dia nós éramos pecadores, Ele nos perdoou. Nós estávamos a passos largos para o inferno, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então esse é o nosso motivo de vir para a igreja e glorificar. E o segundo motivo? O segundo motivo, eu tenho que orar ao Senhor, para que esse mesmo encargo que veio sobre mim, aconteça com outras pessoas. Esse é o objetivo. Agora, quantos de vocês estão vindo para a igreja, pensando e orando para aquele que está ali na esquina, ali usando a droga, bebendo? Para que o evangelho avance, para que essas pessoas recebam a palavra de Cristo, para que a igreja avance como suporte. As pessoas vêm para a igreja com rincha com os irmãos. As pessoas vêm para a igreja discutindo com os irmãos. Aquele que está sentado do teu lado, aquele que está sentado do teu lado aí, aquele que você louva com ele, que às vezes você dá a mão para ele, às vezes aquele que você ora com ele, está com raiva dele, está brigando com ele, e não quer vir na igreja por conta dele. Precisa passar por uma reforma séria. Séria.
Uma reforma na igreja, uma reforma individual. Nós temos que passar um pente fino nas nossas vidas e ver se como nós estamos nos comportando no nosso meio familiar está de acordo com as Escrituras e com a palavra do Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de bondade, paciência, longanimidade, os frutos do Espírito, alegria. Não é uma pessoa rancorosa, pessoa que sempre briga. Nós já temos paz, fomos reconciliados com Deus, reconciliados com nós mesmos, reconciliados com o próximo. Não temos mais motivo para ficar brigando com ninguém. Não temos mais motivo para picuinha. Nós não temos mais tempo para isso, meus amados. Nós não temos mais tempo para isso. Lembra que eu falei daquela perseguição da igreja? Era os leões, era o Coliseu, colocou fogo. Mas a igreja hoje não está mais sendo perseguida assim. Ninguém vai vir aqui mais matar vocês. Vocês não vão ser saídos por aqui, vocês não vão ser agora agarrados por um leão. Não vão. A perseguição hoje ela é espiritual. É o inimigo plantando contenda dentro da igreja. Os irmãos se degladiando dentro da igreja. Parece que até o Coliseu de Roma aqui. E nós temos que passar essa reforma nas nossas vidas. Sermos pessoas que realmente creem no Evangelho de Cristo. Pessoas parecidas com o Senhor Jesus. No seu meio profissional, lá no seu trabalho. Você está dando testemunho. Você é aquela pessoa que chega no horário direitinho. Sai no horário direitinho. Não pega atestado, né, falando que está com dor não sei na onde. Não sei na onde, para não poder ir para o trabalho. Você tem dado o testemunho, você que mexe com o dinheiro do seu patrão. E mais do que isso, se você está fazendo tudo isso, você tem orado para que o Senhor progrida ali o ambiente de trabalho que você está? Ou você que torce contra? Ou você está no barco torcendo para ele afundar? Tem que orar, Pai, abençoe esse empresário, abençoe essa instituição. Abra mais vagas. Irmãos, eu coloquei uma coisa na minha cabeça e eu aprendi. Por pior que seja o trabalho, sempre tem alguém querendo entrar. Sempre tem alguém querendo entrar. Eu estava olhando, tem alguns trabalhos lá na empresa. Cara, eu vou falar para vocês, os caras são guerreiros. Tem uma bendita máquina lá que ela fica no sol. O cara fica jogando material o dia todo naquele sol. Mas sol mesmo, esse dia estava em 33 graus. Eu fui lá, o cara estava derretendo, velho. E o cara lá. E tem gente querendo entrar lá. Você vai na empresa dele, onde que tem uma sede ali em Santo André, quando eles colocam lá que tem vaga, a fila dobra 3, 4 quarteirão de pessoas querendo trabalhar lá. E não é para ganhar 5 mil reais não, viu? Não, as pessoas estão indo lá para 5 mil, né? Não. É um salário mínimo. Então vamos valorizar o que a gente tem. Nós somos obrigados a ficar nesse trabalho? Não. Você pode progredir. Você pode fazer melhor. Vai estudar, vai fazer um concurso, vai se preparar, você sai. Mas não engana ninguém não. Não maltrata ninguém não. Não trate ruim não, porque tem gente querendo entrar lá. Para cada vaga nossa, meus amados, eu creio que deve ter uma fila aí de no mínimo umas 1000 pessoas querendo a nossa vaga. De tantos desempregados que nós temos no nosso país. De tantos desempregados que nós temos no nosso estado. E no meio ministerial, meus amados? E no meio ministerial? Como é que você tem agido com o irmão em Cristo que está congregando com você? Você sabe que qualquer um está suscetível a passar por um problema. Seja ele de saúde, emocional, psicológico, financeiro, até mesmo em pecado. Ninguém aqui está livre de um dia cair. A palavra do Senhor fala, você está vendo aquele irmão que caiu? Tá? Então ore para que você não caia. Mas qualquer um pode cair. Quando uma pessoa cair no nosso meio, como é que você vai ajudar? Você vai ser mais um para poder jogar uma pazinha de terra em cima? Ou você vai ser bênção para poder falar, irmão, você errou. Mas olha, as escrituras dizem que tem segunda chance, tem terceira chance. E eu estou aqui com você, sou irmão em Cristo. Nós estamos lutando pelo mesmo objetivo, estamos indo para o mesmo lugar. Eu não posso deixar você para trás. Eu tenho que pegar a mão, você tem que vir junto comigo. É assim que nós fazemos, meus amados, por aquelas pessoas que erraram dentro da igreja. Nós não estamos aqui para julgar e para torcer para as pessoas ir para o inferno, não. Não, nós estamos aqui para orar e torcer para que as pessoas tenham um encontro com Cristo e entrem nesse gozo do Senhor amado, a alegria de Cristo. Isso não pode acontecer no nosso meio. Essa rivalidade dentro da igreja de Cristo, ela não pode acontecer.
E a gente vê às vezes as pessoas falando mal umas das outras e torcendo mal umas pelas outras dentro da própria igreja. Nós vamos passar vergonha dessa maneira. Nós mancharemos a história da igreja como foi manchado lá atrás. Vão falar para nós, a igreja do Parque Bristo era assim, era assado. Era assim, era assado. Não, nós temos que ser reconhecidos pelo zelo da palavra. Nós temos que ser reconhecidos pelos nossos frutos. Das pessoas olharem e falar, ali ó, tem um povo de oração ali, ó. Tem um povo disposto a ajudar o próximo. Tem um povo fazendo a diferença ali. Em nome de Jesus. Então, meus amados, é isso. Nós temos que buscar essa reforma na igreja, na nossa vida pessoal. E sempre há chance, há sempre tempo para isso. O último versículo e a gente já está se encaminhando para a conclusão. 2 Reis, capítulo 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que têm cargo de obra, que estão carregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Sabe o que aconteceu aqui? O rei Josias assumiu o trono aqui com cerca de 8 ou 9 anos de idade. Passado alguns anos, acho que ele já estava com 22, 23, cerca de 25 anos aqui, ele viu que no castelo dele, no prédio dele, precisava fazer uma reforma. E ele convocou o povo, falou: não, cara, está muito caído aqui, as coisas estão muito feias aqui, nós vamos ter que fazer uma reforma. Convocou o povo, se ajeitou lá e falou: vamos reformar o prédio. Começaram a reformar. No meio da reforma, eles encontraram o livro da lei. E esses dois homens encontraram o livro e começaram a ler, e foram ler diante do rei. Quando eles leram diante do rei, o rei falou: meu Deus, a minha vida não tem nada a ver com essa palavra. Ele ficou tão angustiado, tão perplexo, que ele rasga as roupas dele e diz: meu Deus, eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Meus amados, se hoje você, diante dessa palavra, você viu que você precisa de uma reforma, deixa essa reforma acontecer na sua vida. Eu vou dizer para você, reforma não é fácil. Na maioria das vezes ela é chata. Quem já fez reforma sabe como é que é. O pedreiro não termina, o pedreiro falta. Aí você fala: meu, por que você não fez a massa? Não, é porque choveu, molhou a areia. Mas você não vai molhar ela depois da massa? É, mas está muito molhada. Aí ele não vai, aí o material não chega, aí aquele quebra-quebra, sujeira para tudo quanto é lado, as coisas tudo fora do lugar. Você olha: meu Deus do céu, e agora? Mas a pessoa continua na reforma, porque ela sabe que quando terminar, vai ficar melhor do que era antes. Ninguém faz uma reforma para poder ficar pior. A gente faz reforma para melhorar. A gente faz reforma para ficar bonito. Sabe quando a gente faz uma reforma na nossa casa, que hoje está muito na moda, pisos de porcelanato? Você fala: meu, eu quero esse porcelanato aqui, né? Antigamente era 60 por 60, agora já tem uns de 2 metros por 2 metros. Espelhado, vitrificado. Fala: maravilha, é esse porcelanato que eu quero colocar na minha casa. E o projeto de iluminação? Hoje tem lâmpada de tudo quanto é jeito, colorida, retrô. Você liga pelo aplicativo, pelo celular, você liga até pela Alexa. Alexa, acende a luz, e ela acende a luz. Mas para chegar nesse nível, precisa ter reforma. E você fica só sonhando: meu, que casa maravilhosa, vai ser bonita, do meu gosto. E os móveis? Tudo planejado. Você empurra a gaveta, ela tem freio. Você empurra ela com toda a força, ela vai, daqui a pouco ela para e encaixa com freio. Aleluia, a irmã já recebeu lá do profeta do Senhor, gaveta com freio. Irmãos, e cada coisinha bonitinha no seu lugar. Meus amados, a nossa vida pode ser assim.
Você pode ter o melhor porcelanato na sua vida. Você pode ter os melhores móveis, a iluminação maravilhosa na sua vida. Desde que você esteja disposto a fazer essa reforma. Desde que você diga assim: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não condiz com a sua palavra. Tira de mim tudo aquilo que não condiz com amor ao próximo. Senhor, sonda o meu coração e arranca, Senhor, se tiver alguma coisa mal dentro de mim. Que eu seja templo do Espírito Santo de Deus. Meus amados, você já viu quando as pessoas, elas elogiam as pessoas que são de Deus mesmo? Glória a Deus pela vida da Miriam, louvado seja Deus pela vida da Mônica. Olha que elogio bacana, das pessoas reconhecerem que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem palavras, não tem palavras. E a gente que vem desse contexto de pecado, a gente que vem desse contexto de problemas, de ser menosprezado. Outro dia a irmãzinha chegou para mim e falou assim: Davi, eu e meu esposo, nós podemos dar um abraço em você? Eu falei: irmã, vem para cá, abraça aqui em nome de Jesus. Porque sabe, é isso que o Evangelho faz. Aquelas pessoas que eram os improváveis, aqueles que não valiam nada, aqueles que eram desprezados, quando chega na casa do Senhor tem valor. Quando chega na casa do Senhor é importante. Quando chega na casa do Senhor é participante da obra de Cristo. Então não há motivos, meus amados, para a gente ficar ignorando o nosso irmãozinho em Cristo. Ele também é filho de Deus. Ele também foi perdoado, foi redimido, foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz. E nós estamos aqui, de mãos dadas. Essa é a igreja de Cristo, é essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Ela é a igreja católica, apostólica, universal. E ela não vai parar até o dia que Cristo Jesus vir buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus não vai buscar as pessoas separadas, tá? Ele não vai vir buscar as pessoas individual. Ele busca a sua igreja. Aqueles que estiverem fazendo parte da sua igreja. Não é a Rocha Firme Parque Bristo. É a igreja espiritual de Cristo Jesus. É a igreja espiritual de Cristo Jesus. Você entendeu essa palavra? Essa palavra fez diferença na sua vida? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.